Olá, sou Matheus, sou estudante de psicologia e eu venho aqui trazer uma breve reflexão do meu entendimento sobre o funcionamento dos pensamentos. Eu vejo que os pensamentos eles são informações que nosso cérebro está colocando em nós a cada momento. Eu vejo que são informações acerca de registros que nossos órgãos sensoriais eles captaram. O que são os órgãos sensoriais? São aqueles que captam informações do mundo, como visão, olfato, paladar, tato, audição. São estes órgãos que captam informações do mundo, das coisas, das pessoas, do meio e enviam para o nosso cérebro. Então, os pensamentos eles são adivinhos daquilo que os nossos órgãos de sentidos já captaram. Então, eu quero trazer a seguinte reflexão, que um pensamento ele altera um comportamento. Como eu já disse aqui, que o pensamento ele entra no nosso cérebro através dos órgãos de sentidos. Então, nós somos estimulados. Nós ouvimos alguma coisa. Isso gera em nós um pensamento. Nós vemos alguma coisa. Isso vai gerar em nós um comportamento. Um pensamento. Desculpa, um pensamento. E o X da questão, a grande questão que eu quero trazer aqui é como nós reagimos e como que nós deixamos esse pensamento agir em nossa mente. Eu me refiro que há duas possibilidades. Ou você semeia aquele pensamento, ou você descarta. Quando você semeia, aquele pensamento vai ter uma influência sobre a sua vida. Vai interferir na maneira como você vê o mundo, vai interferir na maneira como você vê as pessoas, como você vê, vai interferir na sua visão de mundo. E quando você descarta aquele pensamento, ele não tem nenhum tipo de influência sobre a sua vida. Então, eu quero dizer que tudo nasce de um pensamento. A traição, ela nasce de um pensamento. Primeiro estímulo que nós ouvimos os antigos, era uma prática dos antigos pularem a cerca. Então, meio que se os antigos pularam, os atuais também podem pular. Então, já vem aí. Então, você ouve isso e qual a sua atitude? Você vai deixar aquele pensamento permear em sua mente? Vai deixar aquele pensamento enraizar, criar raiz na sua mente? Ou você vai descartar? Opa, os antigos fizeram tal situação, mas eram os antigos e eu. Se eu fizer isso, qual vai ser as consequências, os danos psíquicos, morais, espirituais, físicos sobre a minha vida? Então, a partir da percepção deste pensamento, você vai semeá-lo ou descartá-lo. Então, é assim que um pensamento ele age sobre um comportamento. Eu trouxe o exemplo da questão da traição, de como que ela é posta, como que ela chega à nossa mente. Uma visão, apenas uma visão
uma visão baseada no senso comum, ela é repassada de geração em geração, através da fala, das histórias. E a outra visão que eu trago é que o pensamento ele altera uma emoção. Vamos ver, a ansiedade ela nasce de um pensamento. Você começa a pensar em uma determinada situação que pode te gerar desconforto, que pode te gerar danos, que pode te fazer sofrer, que pode é, te, é, te machucar. Então você começa a pensar naquilo e você começa a sentir angústias, você começa a pressupor que aquilo que de mal que você está pensando em acontecer contigo, isso vai realmente acontecer. Então, meio que você sofre duas vezes. Isso é ansiedade. É você sofrer duas vezes. Não tendo certeza se aquele acontecimento vai se concretizar ou não. Então, nós vemos que é um exemplo de como que um pensamento ele altera a emoção. Por isso eu quero trazer as duas opções que eu citei no início, acerca de como que nós reagimos a estes pensamentos. Nós temos a opção de descartá-los ou acatá-los. E quando nós acatamos esse pensamento, ele é uma semente, mas só que essa semente, se você deixar, ela encontra terra fértil em nossa mente e começa a germinar, começa a criar raízes, e essas raízes começam a se expandir, e essa expansão fixa essa planta que vai dar trabalho para depois ser removida. E aí é onde surgem as patologias mentais, como depressão, como crises de ansiedade, entre outras. Surgem justamente deste pensamento que foi constantemente aceito, ele chegou no nosso cérebro através da estimulação externa, através de vivências, de experiências não boas, não tão agradáveis assim. Aquele pensamento ele continuamente ficou ali em nossa mente e ele encontrou terra fértil e se desenvolveu, e para depois ele sair deu um trabalho, muito trabalho, e ele deu frutos. E os frutos que eu me refiro são os comportamentos. Comportamentos ansiosos, comportamentos depressivos, comportamentos de infidelidade, de traições, que são de frutos de se acatar um determinado pensamento que gerou um comportamento. Então, a, a lição que eu quero trazer é: vamos descartar pensamentos ruins. Já tem o dito popular: lixo no lixo. A sua mente não é lixo. Deus fez a sua mente para produzir, para fazer, para raciocinar, para você usá-la da melhor forma para o seu proveito, e não para trazer danos psíquicos, psicológicos, físicos e morais, não. Seu pensamento foi feito para produzir, para florescer e frutificar coisas boas em sua vida. Então elimina, descarta, corta esses maus pensamentos e planta bons pensamentos em suas vidas: esperança, fé, amor, pensamento de otimismo, pensamento de projetos
futuros. Para que você veio ao mundo? Você veio aqui para deixar um legado, deixar uma história que pode inspirar outras pessoas a viverem melhor. Então você não veio aqui para ser mais um, para fazer o que todos fazem. Não, você veio aqui para fazer diferente. E chegar em um lugar que poucos chegam e andar em lugares que poucos andaram. Então, vamos depositar fé, esperança, amor em nossos pensamentos. Porque com certeza isso nos gerará diferentes comportamentos baseados naquilo que nós pensamos. Obrigado.